Boa noite, irmãos. Quem puder, deixe as suas Bíblias abertas em Daniel capítulo 3, por favor. Nós vamos dar uma atenção especial no verso 14. Quem puder agora, vamos, em respeito e reverência ao culto, não mexer nos celulares, visto que se trata apenas de 20 minutos da palavra do Senhor. Os puritanos diziam que quando um homem sobe e interpreta corretamente o texto, debaixo do poder do Espírito Santo, é como se o próprio Cristo falasse à igreja. Então vamos respeitar o Espírito de Cristo entre nós. Irmãos, o grande desafio da igreja hoje, nessa sociedade pós-moderna, líquida, pluralista, é professar a sua fé em público. Porque o desejo de uma sociedade pluralista é que nenhuma instituição ou nenhum grupo professe algo que tenha valores absolutos. Tudo então que tende a se dizer verdade absoluta ou professar valores, conceitos absolutos, para essa sociedade pluralista, vai ser obrigado a privatizar a sua fé, ou privatizar a sua ideia, o seu conceito. E para nós que defendemos valores absolutos, essa sociedade trabalhará para nós privatizarmos esses valores e essas verdades. Podemos encontrar isso no texto de Daniel, capítulo 3. Preste atenção. A Babilônia era o império predominante da época. Em 600 a.C., invade Jerusalém e deporta pessoas para Babilônia. Mas preste atenção, não são só pessoas, são categorias de pessoas. Entre elas, estudantes, artesãos, militares, cientistas. E isso tinha um propósito, eram classes profissionais que foram levadas para a Babilônia e forçadas a viverem lá. Por quê? Qual a razão de a Babilônia ter escolhido um grupo tão seleto para ser deportado? Essa foi uma estratégia bem pensada de Nabucodonosor, subjugá-los através da aculturação. O que é aculturação? É o processo de modificação da cultura de um indivíduo, grupo ou povo, adaptando ele a uma outra cultura. Porque os babilônios sabiam que, mesmo depois de ter conquistado o povo, uma questão bem diferente era exilá-los de governá-los. Portanto, a estratégia de subjugá-los por meio da aculturação envolvia remover a resistência das nações conquistadas pela doutrinação das classes dominantes conquistadas, jovens, estudantes, artesãos, militares. Eles cresceriam na Babilônia e seriam influenciados por sua cultura, com um plano de que em 1 ou 2 gerações, eles assimilariam completamente seus costumes, éticas, valores e crenças. E, portanto, eles cresceriam e seriam influenciados pela cultura babilônica, perdendo assim a sua própria cultura, crenças, costumes e valores. E assim, não resistiriam às reivindicações do império. E dentre alguns desses deportados estavam Sadraque, Mesaque e Abidnego. E é essa história que eu vou tentar falar aqui rapidamente. No verso 14, se você puder abrir, está escrito assim, Daniel 3,14. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servi meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei. Até aí, presta atenção. Nabucodonosor construiu uma estátua enorme de 27 metros. E ela foi colocada numa praça pública, a praça principal da cidade. E ele colocou ao redor dessa estátua uma orquestra, de modo que quando fosse dado a ordem, todos que estivessem próximos da estátua, ou pelo menos avistando ela, ao som da orquestra, deveriam se curvar e adorar ela imediatamente. Ok? Agora, o que significa essa imagem?
É interessante que essa imagem de Nabucodonosor, essa estátua, não recebeu nenhum nome, porque os babilônios, os deuses babilônios, tinham vários nomes, mas Nabucodonosor, ele não dá um nome específico para essa estátua. Mas nesse verso 14, ele nos dá uma dica do que essa estátua representa. O verso 14 diz: falou Nabucodonosor, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servi meus deuses, nem adorais a imagem de ouro. Existe uma tradução melhor para o verso 14, no hebraico, nessa palavra nem. O melhor aqui não seria nem, mas pela. Então uma tradução melhor para o verso 14 seria assim: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servi meus deuses, através de adorar a imagem de ouro que levantei. Vocês estão captando? Qual é o ponto aqui? Faz sentido, de modo que a imagem não representa um Deus, mas vários deuses, valores, crenças, essencialmente da cultura babilônica. Você, ao adorar a estátua de Nabucodonosor, estaria adorando vários deuses. Nabucodonosor sabia que a sua capital era multinacional, multiétnica, e era uma nação pluralista, havia pessoas de todas as partes do mundo, e de diferentes religiões que professavam fé em diferentes deuses vivendo ali. O que ele estava dizendo com isso, no tocante a Sadraque, Mesaque e Abednego, era assim, escute: eu não estou pedindo que você adore o seu Deus, no lugar do meu Deus. Eu só estou pedindo que você adore os deuses da Babilônia, em adição ao seu Deus. Em outras palavras, agora você vai entender, porque talvez ficou muito floreada. Eu não estou pedindo que você abandone a sua visão bíblica do aborto, casamento, recasamento, ou casamento de pessoas do mesmo sexo. Eu estou apenas pedindo que você concorde, e até mesmo participe da nossa redefinição desses temas. Ou você será acusado de crimes de ódio e uma violação dos direitos civis. Agora você entendeu, né? Ninguém teria problema com o governo se não afirmasse a exclusividade da sua fé, do seu Deus. Ou seja, numa sociedade pluralista, para você conviver em paz, você deve privatizar a sua fé, se esta for exclusiva, e adotar o pluralismo como sistema de vida. Veja onde eu estou querendo chegar. Uriel, pastor Felipe, no privado, você poderia adorar o Deus de Israel, mas em público, os outros deuses representados pela estátua. De modo que os valores e a maneira como você vive devem ser como todos os outros, como o Estado, ou eu não sei citar, porque eu não sou assim, um homem de muita expressão intelectual, establishment. Como o Estado determina. Vocês estão percebendo que isso está acontecendo em nossa geração? Essa sociedade pluralista, onde não há verdades absolutas, onde a verdade é relativizada, e nós estamos assistindo à morte da verdade, e todo aquele que quer processar uma verdade absoluta, vai ser coagido, ou ameaçado, a privatizar sua fé. E isso é o que toda a sociedade pluralista diz: você pode professar sua fé no privado, mas no público, não. Essa é a estratégia de Satanás para essa sociedade moderna. Através da aculturação, forçar eu e você, a igreja, se calar e a privatizar a sua fé. Sabe o que é o nosso problema? O nosso problema é com a língua portuguesa. Você vai para a cadeia por causa do português. Por que Jesus, quando disse em João capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o problema está no artigo definido o. Se Jesus tivesse usado o artigo definido eu sou um caminho, como os demais da sociedade pluralista, não teríamos problema. Mas ao afirmar eu sou o único caminho, aí é que está o problema. Por isso que muitos teólogos, seduzidos pelo pluralismo,
estão querendo reinterpretar, atualizar a Bíblia, para que eles concordem com o Estado. Agora, como vencer isso? Como não privatizar a fé? Como expor a nossa fé numa sociedade pós-moderna, líquida, plural? Qual foi a postura deles? O verso 14, Nabucodonosor diz: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servi a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei. Escute, quem são esses homens aqui? Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não eram anônimos, eles não estavam vivendo isolados do contexto social, político, econômico da Babilônia. Eles estavam profundamente envolvidos na cultura babilônica. Eles receberam instruções e foram colocados em cargos públicos. E como qualquer outro na Babilônia, esperavam que pela aculturação, a pressão do Estado, eles privatizassem sua fé. Nabucodonosor esperava que eles se moldassem à sociedade e apoiassem os seus planos e cedessem assim à cultura babilônica. Qual foi a resposta deles diante das ameaças do pós-modernismo da época? Porque ele é um conceito da década de 80 para cá, mas ele está inserido desde que o mundo é mundo. Irmãos, esses homens, quando solicitados a privatizarem a sua fé, responderam com um autêntico, enfático não. Não. Eles não se curvaram. Quando dizem, é verdade que não servia meus deuses, eles estão dizendo, não. Nós não, ao som da gaita de foles, da cítara, ao som dos instrumentos, eles não se curvaram, eles não privatizaram a sua fé. E é isso que nós necessitamos hoje, coragem. Vivemos em uma nação que conta com pigmeus espirituais, anões espirituais. Falta coragem. Nós vivemos uma nação que não há mártires. A fé cristã, ela ficou condicionada a um ambiente privado. E as pessoas têm medo de professar a sua fé. Nós devemos imitá-los nessa sociedade pluralista que nos obriga a fazer o mesmo, porque Jesus disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O que você acha que ele está querendo dizer com isso? Sal não recebe sabor, sal dá sabor. Sal em pouca quantidade influencia grande quantidade de alimento. Um só homem, no interior da Alemanha, virou a Europa de pernas para o ar. Lutero, com as suas teses, com seus hinos, e com a tradução da Bíblia. Veja o que Calvino fez, ao ponto de ser expulso de Genebra. Veja o que um homem de Tarso da Cilícia, ele virou a bacia do Mediterrâneo toda de pernas para o ar sozinho, e se recusou a privatizar sua fé. Veja o que Pedro diz quando foi ameaçado, não falar mais daquele nome. Ele diz, perguntai vós mesmos se convém obedecer a homens ou a Deus. E após ser açoitados, impostos em liberdades, foram pregar novamente. Entretanto, escuta aí, talvez você vai estar me indagando aí por dentro. Eu não tenho dom de revelação não, mas eu posso inferir. Mas havia consequências. A fornalha. E hoje estamos vendo isso, o chamado crime de opinião. Você não pode agora expressar seu pensamento, sua ideia, seus valores. É claro, desde que sejam absolutos. Não use o artigo definido o, a. Pode usar um. Senão, você vai ter a fornalha. Aí detalhe, 7 vezes mais quente. No caso da igreja, é mais severa a punição, a perseguição. E Sadraque, Mesaque e Abednego? Quanto a isso, Nabucodonosor, nem precisamos te responder. Nem passou pela cabeça deles um segundo sequer negar a fé deles. Recuar, eles não cederam 1 milímetro de espaço para o inimigo.
Quanto a isso, nem necessitamos te responder. Isso seria impensável. Meu Deus, eram jovens que estão aqui entre 14, 17, 18 anos. Nem pensaram. Portanto, eles não se importaram com as consequências. A pergunta é: estamos resistindo à pressão da aculturação ou privatizando a nossa fé? Eu não vou comentar determinado assunto. Eu não vou me posicionar com determinado tema. Lembra de Paulo? Em Atos 17, ali no Ágora, com os epicureus estoicos, vamos dizer que seria o pós-modernismo da época, o hedonismo, o pragmatismo, os ismos ali presentes. O que Paulo fez? Foi na praça, foi onde tinha púlpitos. Ele foi lá professar Cristo e este crucificado. Ele estava na terra de Sócrates, Platão, Aristóteles, Péricles, Epimênides, a terra do saber, das artes. E ele vai dizer: Deus não levando em conta o tempo da ignorância. Sabe o que ele está falando, pastor? Os homens mais sábios do mundo eram ignorantes. Deus foi mal, mas assim, deixa eu te dizer uma coisa: Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Imagina os gregos. O quê? Porque visto que o homem, pelo seu conhecimento, pela sua própria sabedoria, jamais chegou ao conhecimento de Deus, mas aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Ou seja, Paulo saiu além das quatro paredes, foi nos ambientes onde temas e debates que contrariam a nossa fé estavam sendo ali debatidos, e ele foi ali professar sua fé em público. O que devemos fazer? Irmãos, precisamos reafirmar novamente que existe sim verdades absolutas. Temos que reafirmar que existe sim certo e errado, que existe sim o bem e o mal, e que Cristo é a verdade, e que a palavra de Deus é a verdade. Reafirmar nossos valores e verdades absolutas, e mostrar para essa sociedade pluralista, hedonista, pragmática, relativista, que Jesus Cristo é a verdade, e que a verdade está toda contida no Evangelho, ou como diz Lutero, no Santíssimo Evangelho da graça e da glória do Senhor Jesus Cristo. Não está claro que as antigas questões da Babilônia são as nossas? Quanto tempo eu tenho aqui? Você está forçando eu privatizar minha fé. Viu? Claro que é pluralista, viu? Isso aqui está amando do establishment, né? Como é que... Irmãos, eu termino com isso. Escute. A fé será privatizada se as relações públicas forem mais importantes que os princípios bíblicos. A fé será privatizada se estivermos determinados a não suportar nenhuma dificuldade como soldados de Cristo. A fé será privatizada se tivermos desprezo pela exclusividade e pelos valores absolutos. E por fim, da onde eles tiraram tal convicção? Eles, quando disseram no verso 17, se o nosso Deus a quem servirmos quer nos livrar, Ele nos livrará. Sabe o que é isso? Eles tinham uma convicção tal, que nós estamos falando de uma sentença de morte, de uma execução, uma fornalha. Quando disse o nosso Deus, essa convicção vinha do conhecimento do ser de Deus. O problema com essa geração nossa pífia, mimada, anêmica, que respira por aparelhos, é que o Deus que ela professa, sua fé, é um Deus criado com a mente, é um Papai Noel da previdência, não é o Deus das Escrituras. Precisamos urgentemente a um retorno dos estudos
da supremacia de Deus, dos decretos de Deus, a soberania de Deus, a imutabilidade de Deus, a imensidão, a infinitude, a graça, a ira, a santidade, a onipotência, a onisciência, a onipresença, espiritualidade, unidade, solidão de Deus. E a hora que nós conhecemos esse Deus, cujas palmas das mãos medem o universo tem 90 bilhões de diâmetros de anos-luz, significa se colocar uma nave espacial para correr de uma ponta do universo até a outra, na velocidade da luz, 360 mil quilômetros por segundo, ela vai demorar 90 bilhões de anos para chegar lá. E Ele mede os céus a palmos, numa linguagem antropomórfica. Sabe quantos litros de água tem no Oceano Índico, Atlântico, Pacífico? Você conhece milhão. Vamos lá, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quatrilhão, 1 quintilhão, 1 sextilhão, 1 septilhão, 1 octilhão de litros d'água. A Bíblia diz que Deus coloca o Atlântico, o Índico, o Pacífico na concha da sua mão. Um dia eu estava preparando esse sermão, enquanto a torneira da pia da minha sala, onde tem um banheiro, estava pingando. Eu estudando, olhando para a concha e para a torneira, eureka! Botei minha mão debaixo da torneira. Falei, vamos ver quantas gotas de água cabem na minha mão. Eu contei 37. Para Deus, 1 octilhão de litros d'água, Atlântico, Pacífico, Índico, equivale-se a 37 gotas de água. Como não ter convicção num Deus desse? Essa é a minha palavra. Deus abençoe. Não privatize a sua fé. Deus seja louvado.